Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral, irmãos e irmãs que nos acompanham através da transmissão da Rádio Luz e Alegria e da FWTV. O Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos ensina a que sejamos preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. O Senhor nos disse isso no Evangelho que nós acabamos de escutar. Somos chamados a viver em comunhão com Deus, na sua graça, a estarmos atentos a Ele. Somos convidados, queridos irmãos, a manter na nossa vida acesa a luz da fé. Essa é uma responsabilidade nossa. O Evangelho nos diz cuidar de que os nossos rins estejam cingidos, ou seja, nos mantendo sempre em atenção ao Senhor, como nós muitas vezes fazemos treinamentos físicos para condicionar o corpo. Há muita gente que faz isso para manter a saúde no nível bom. É também necessário cuidar do nosso treinamento espiritual. Diariamente, mantermos um bom relacionamento com Deus através da oração, para que a nossa vida possa, de verdade, adquirir um sentido, uma orientação. Vale a pena cuidar disso. E nós devemos aproveitar sempre a Santa Missa Dominical para reavivar a nossa esperança, o nosso desejo de cuidarmos daquilo que Nosso Senhor no Evangelho diz que é o mais importante da nossa vida. Ou seja, cuidar do nosso relacionamento com Deus. O Senhor nos promete a glória, como nós chamamos, a glória do céu. Aprendemos isso no catecismo. A glória do céu, ela é preparada pela vida aqui nesta terra. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando por entre eles os servirá. Ou seja, as palavras de Jesus nos falam de um banquete, de uma festa de felicidade para nós. E Nosso Senhor quer que nós nos sentemos nesta mesa, na qual Ele é o presidente, digamos assim, aquele que preside esta mesa. Ele nos chama para a sua companhia. De certa maneira, a missa é um pouco isso. A missa é uma preparação para a festa do céu. E nós também somos convidados, estamos aqui, somos convidados pelo Senhor. E em um determinado texto do Evangelho ele nos fala que é necessário ter a veste apropriada para esta festa. A veste que Jesus se refere é a presença em nós da graça de Deus, do seu amor em nós, desta comunhão com Deus. E Ele, quando nos chama, não chama somente para nos falar, não chama somente para, digamos assim, nos deixar uma mensagem. Não, Nosso Senhor nos chama, assim como o ferro é lançado no fogo, ele também se torna fogo, ele se aquece. E Nosso Senhor quer isso, quer as nossas almas de cristãos aquecidas pela graça. Nós não devemos querer simplesmente ser cristãos pela metade, porque Deus tem muita coisa para nos dar, mas é preciso que nós nos dirijamos a Ele. Esse sinal humano de sair da nossa casa, de vir para a igreja, participar da Santa Missa a cada domingo, na verdade, tem este objetivo, esta finalidade. Nós viemos aqui para nos aquecer da graça de Deus, para nos alimentar da sua graça, para escutar a palavra de Deus, que depois vai nos ajudar a viver durante a semana de uma maneira diferente. Nós devemos sempre nos questionar:
eu que escuto esta palavra, eu que ouço a palavra de Deus, depois, no dia a dia, vivo esta palavra, eu busco viver esta palavra nas realidades da minha vida normal, das coisas que eu faço a cada dia. Assim, esta graça que nós recebemos de Deus, a cada domingo, a cada semana, se torna uma realidade viva em nós. Nosso Senhor fala de que os nossos rins estejam cingidos. Quando um israelita que usava uma veste longa, comprida, como era o costume daquela época, ia fazer uma viagem ou ia fazer um trabalho, ele puxava para cima a veste, prendia no cinto aquela veste, para que ela não atrapalhasse o seu caminho e para que ela também não atrapalhasse o seu trabalho. Nosso Senhor nos pede isso, que nós sejamos capazes de estarmos sempre preparados para trabalharmos em nós este dom, esta graça que Ele nos dá. Ou seja, ser cristão é enfrentar uma luta diária, uma luta que deve nos manter sempre atentos ao Senhor. É a luta contra o pecado, contra aquilo que possa ofender a Deus e aos nossos irmãos. E os principais meios para esta luta são o sacramento da penitência, a recepção da comunhão frequente, unidos à nossa vida de oração, de diálogo com Deus, e também daquela abnegação, daquela entrega generosa para com o próximo. Quando nós saímos da missa, cada um de nós deve sempre estar disposto, naquela semana que começa, naquela semana que inicia, viver a generosidade para com Deus e para com os outros. Nós não podemos sair iguais a como entramos. Nós não podemos voltar para casa com o mesmo princípio, com a mesma orientação de vida de quando nós viemos para a participação da Santa Missa. A Sagrada Comunhão, a escuta da Palavra de Deus, nos ajudam a sermos diferentes a cada dia, para que quando o Senhor voltar, como nós escutamos no final do Evangelho, Ele possa nos encontrar preparados e possa encontrar em nossa vida esses frutos de luta, de trabalho constante na nossa vida. É esta a vigilância que nosso Senhor nos lembra hoje. Vigilância quer dizer luta contra o poder do demônio, contra o pecado, contra aquilo que nos separa de Deus. Fé, esperança, caridade são dons de Deus, mas dons que nós precisamos também cultivar. E gostaria de fazer uma referência à segunda leitura de hoje. É quase que uma homenagem a Abraão e aos patriarcas da fé. Ou seja, a carta aos Hebreus quer nos ensinar a que nós tenhamos Abraão como modelo da nossa fé. Abraão confiou naquilo que Deus lhe disse, embora fosse difícil, para a sua razão, com a sua experiência de vida, aceitar o que Deus pedia. Ou seja, esta leitura quer nos ensinar que Deus muitas vezes nos pede coisas muito difíceis para fazer e para viver. Quem pensa no cristianismo como uma religião de coisas cômodas, de coisas fáceis, está muito enganado. Nosso Senhor nos pede sempre, muitas vezes, coisas duras, difíceis, que nos trazem sofrimento, que nos fazem muitas vezes até desanimar na nossa vida. Mas é preciso que nós entendamos esta realidade. Ser cristão não é fácil. E ser cristão e ser coerente com a fé, muitas vezes exige de nós o sacrifício de perder a honra, de ser perseguido, de ser caluniado, de ser considerado
nada e ninguém. Ser cristão significa muitas vezes perder o prestígio no lugar de trabalho, não porque se faz coisa errada, ao contrário, porque se quer fazer as coisas certas. E há muita gente que gosta de viver do erro. Ser cristão significa para nós, tantas e tantas vezes, aprender a perdoar. É fácil perdoar quando a ofensa é pequena. Mas quanto mais e quanto maior é a ofensa, mais exigência o Senhor nos pede. Abraão, para ver cumprida a promessa de Deus, que Deus tinha feito a ele, levou muitos anos sem ver nada. Deus tinha prometido que ele seria pai de um grande povo, e a sua esposa, Sara, era uma mulher infértil, não podia ter filhos. E depois de muitos anos, Abraão tinha já 80 e tantos anos de idade, quando Sara engravidou e nasceu seu filho, Deus pediu que Abraão sacrificasse o próprio filho. Ou seja, Abraão é para nós um exemplo de fé, de confiança em Deus. E nós precisamos sempre pedir isso a Deus, que Ele nos dê esta capacidade de enxergar a sua vontade, enxergar aquilo que Ele quer da nossa vida, mesmo quando as coisas estiverem escuras, não forem claras. Ser cristão significa confiar em Deus sempre. Não só quando as coisas vão bem, não só quando as coisas estão caminhando como nós gostamos e gostaríamos que continuassem a caminhar, mas muitas vezes no meio da escuridão, no meio das dificuldades, é que nós vamos mostrar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Queridos irmãos, a fé de Abraão deve nos inspirar. Como ele, é preciso deixar de lado aquilo que humanamente é importante e colocar a nossa esperança em Deus, porque queremos ter um tesouro no céu. Finalmente, no dia de hoje, agradeçamos a Deus pelos nossos padres, esses homens que, com generosidade, com dedicação, sempre pensam em nós, têm a sua vida inteira dedicada ao nosso bem, com a sua maneira de ser, com a sua realidade, muitas vezes até com a sua fragilidade humana, que se manifesta, não sei, talvez em algum defeito, ou talvez no momento difícil de saúde, essas coisas que fazem parte da vida de qualquer pessoa. Mas esses homens estão aí para dar a vida por nós, para se sacrificar por nós. O bispo conhece todos os padres. O tempo vai fazendo a gente conhecer profundamente as pessoas. Porque você conhecer uma pessoa um mês, um ano, 2 anos, muitas vezes não revela exatamente quem esta pessoa é. Mas depois de tantos anos convivendo com esses homens e vendo o espírito de sacrifício, de generosidade, de doação que eles têm, isso produz no coração do bispo uma grande alegria. Graças a Deus pelos padres que nós temos, por esses homens que são fiéis. Alguns eventualmente perderam o rumo na vida. Deus conhece tudo, sabe o coração e a alma de cada um. Nós mal e mal conhecemos uma pessoa externamente. Mas esses que se esforçam, que continuam lutando para serem bons pastores do povo de Deus, merecem o nosso reconhecimento e a nossa oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.